Ô Mauro, isso que você fala sobre o Felipe Luiz ter, enfim, humildade, pé no chão e tal, passa por isso? Por uma, olha, vou colocar o Everton Ribeiro, o Everton no campo, Araújo. Araújo, desculpa, o Everton Araújo, em que pese eu ter um monte de jogador bom aqui, técnico e tal, mas eu vou fazer isso que é um contenção de danos. Passa por isso, você entende? Ele já disse numa coletiva recente que não tem sido justo com o jogador ao Ele não mesmo, né? utilizá-lo em algumas partidas. O que adiantou? Ele admitiu e continua não escalando o rapaz, É né? verdade. Então é difícil entender. É difícil entender. É, Ontem, obviamente, o jogo seria um jogo mais físico. Eu acho impressionante como aqui no Brasil ainda se discute, antes dessas disputas, a importância da Recopa. Óbvio que ela não é Libertadores, não é nem a Sul-Americana. A importância é menor, sim. Mas ela tem importância. O adversário vai levar a sério, gente. Como é que o Racing encarou o Botafogo no passado? Encarou a Vera. Acha o quê? Que o Lanús, porque não ganhou os três últimos jogos. Tem nada a ver. Mobilização para esse jogo, o adversário vai se mobilizar. E eu acho que aí falta ele também a capacidade de fazer com que o time se ligue. É com função do técnico cobrar. O time não pode jogar da maneira que jogou. Pedante, sabe? Ali achando que tudo se resolve a qualquer hora. Não é assim. Eles sabem que não é assim. Então por que se comporta dessa maneira? E essa coisa de jogar sem o centroavante, repito, pode funcionar. Contra o Botafogo, o Paquetá virou falso 9. Ok, eram circunstâncias de jogo e tal, e o gol saiu. O gol nem saiu por isso, exatamente, né? Saiu por uma bola parada e mais uma falha de goleiro no jogo. Mas você começar dessa maneira, treinou bastante, utilizou, já viu dar certo em jogo? Não. Aí, de repente, é assim que você vai jogar? É que eu estou dizendo, isso nasce na cabeça dele, ou dos auxiliares dele, em conjunto com ele, e ele resolve colocar em prática. Em jogo que não é jogo para fazer nenhuma experiência. Não dá. É um jogo para você jogar e tentar o melhor resultado possível. E essa questão do Pedro, se o Pedro não está bem fisicamente, por que não joga? No ano passado, ele e a Arrascaeta, os dois juntos não têm intensidade. E por que não tem intensidade agora? O que está faltando? Não tem mais essa desculpa. Já estamos indo para março. Então, até quando não vai ter intensidade? E por que não tem intensidade? O que está faltando? O que está faltando? Eu acho que aí é muita responsabilidade dele e dos jogadores. Não que a diretoria não possa ser responsabilizada em várias situações. Mas vamos lá. Fôssemos nós dirigentes, o que mais poderíamos oferecer ao senhor Felipe Luiz? O que mais? Acabou de ganhar um jogador de 42 milhões de euros, que pode ser até que deve à Copa do Mundo, que já foi titular da seleção, não sei se será dessa vez, e que tinha propostas de times maiores da Premier League. O que mais ele quer? O centroavante tem que ser exatamente do jeito que ele quer. E se ele amanhã treinar um exemplo, tá? Um exemplo que eu já dei antes, vou repetir aqui. Ele consegue ir para a Espanha. Digamos que ele sonha ir para a Espanha como técnico para a Europa. Aí vai treinar o Real Betis. Não é o menor time da Espanha, nem é o maior, está lá no meio. E ele tem lá um elenco. E aí o centroavante que ele tem é um 9 típico como o Pedro. Mas o time não tem grana para contratar o centroavante que ele quer. O que ele faz? Adapta o time ao centroavante ou joga sem centroavante? Olha o Verratti no Vasco. De novo o Fernando Diniz. Não encaixava no modelo de jogo e tal, tinha o Ryan. Com o Ryan é uma coisa. Sem o Ryan, talvez o Verratti possa ser útil. Não, o Vasco vai libera o Verratti. Aí traz o Spinelli. Gente, que loucura é essa? Não, porque o técnico, as convicções do técnico, aí eu acho que o Boto pode conversar. Deve conversar, tem que conversar. Não é só conversar, até chamar a atenção. Falei, cara, o que você pretende afinal? O mundo ideal? Não tem mundo ideal. Mesmo, inclusive se for para a Europa um dia. Porque dificilmente ele vai começar na Europa, se ele conseguir fazer uma carreira europeia, num time que contrata quem quer. Um time riquíssimo. Né? Geralmente você vai, como diria Sebastião Lazzaroni, galgando parâmetros. E aí você vai jogar em times que, eventualmente, não podem contratar os jogadores, não só centroavantes, para outras funções também, com as características específicas que o senhor Felipe Luiz deseja. Não é assim. O mundo não é assim. E o Flamengo, com dinheiro ou sem dinheiro, não vai encontrar todo jogador que ele deseja na hora que ele quer, com a característica que ele espera. E o preocupante, que eventualmente nomes que o agradam preenchem essas lacunas específicas sobre as características esperadas por ele num 9, mas não é tão artilheiro. Aí não adianta. Não adianta. Perde gol, não chuta, não faz gol. Mas pressiona, ataca o espaço. Ok, tem número. Esse é o ponto.
Esse é um outro ponto. Eu queria falar também dessa questão do comentário dele, água de salsicha, sobre o episódio envolvendo o racismo, aproveitando que o Juca lembrou a declaração burocrática dele. Eu entendo a não generalização com relação aos argentinos. Porque aqui no Brasil as pessoas generalizam o que resvala na xenofobia. Embora alguns argentinos admitam que a Argentina, eu falo sempre sobre isso, precisa rapidamente mudar sua postura com relação a isso, porque já tem uma imagem internacional de um povo racista, por conta dos vários episódios como esse que houve essa semana. E quem é formador de opinião na Argentina, fala para muita gente, tem sim que se posicionar. De um jeito ou de outro. E a gente vai aí falar o que acha sobre isso. Aliás, alguns comentaristas da TV portuguesa, meu Deus também, que coisa nojenta, hein? Cada coisa que aparece que eu vou te contar. Então, assim, até aí eu entendo, mas o restante da fala dele me parece muito mais preocupado, de fato, em não se comprometer, eu digo fora do Brasil, né, do que em falar alguma coisa que faça sentido. Eu acho que ele é um cara inteligente o bastante para ter uma opinião numa situação como essa. Então foi político demais, sabe? Foi político demais, foi feio. Bom ponto. Tão Esse, feio, ou pior do que o trabalho dele à beira do campo como técnico no jogo de ontem. Só não foi pior que o Mourinho, né? Ah, o Mourinho aí, Mourinho é um pouco demais. Ó, você tinha perguntado para mim como estamos, você viu, Juca? Eu perguntei, você não falou nada. Chegamos à audiência brutal, então continuem chamando parentes e amigos. E precisamos de mais 3 mil likes. Estamos com 4 mil likes nesse momento. Mole, isso é mole. Calma, não vai contar com moleza essa... total. Juca, você falou, pra gente mudar de assunto já, mas você falou... Primeiro que você... Interessante essa história do Filipe Luís, eu não tinha pensado nesse ponto, interessante mesmo, né? Talvez uma declaração para o exterior. Para inglês ver, para a Europa ver. Para deixar o mercado aberto. E a segunda coisa é você falou, não, pô, o time inteiro do Lanús custa menos do que o Paquetá, que foi uma reportagem que surgiu aí. Feito esse levantamento que eu vi no UOL. E o Paquetá até agora, eu sei, o carimbo, assim como todo mundo, ele tem um carimbo nas costas. Eu custei tanto. Pois é, eu não vou. Cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Sim. Então eu não serei taxativo com os meus gostos ou desgostos, porque já quebrei a cara com o Ronaldo Fenômeno no Corinthians, com o Hulk no Galo, né? Tantas vezes. Então não vou fazer nenhum decreto definitivo em relação ao Paquetá. Eu reitero que jamais achei o Paquetá tudo isso. Não tenho a menor dúvida de que ele não vale o que o Flamengo pagou e acho que por mais que o Flamengo tenha dinheiro, dinheiro não aceita desaforo. E eu acho um desaforo. Como acho um desaforo o que pagou para o Samuel Lino. Também não via justificativa para tal. Mas, enfim, quero crer ainda que o Paquetá esteja se adaptando ao futebol brasileiro, ao futebol sul-americano. Mas, por enquanto, resolveu o lufas. Isso, né, Arnaldo? Bom, também, se tem um cara que não dá pra gente falar tem que jogar tudo, é o Paquetá. O cara que chegou ontem, mas ele tá com o carimbo dos 42 milhões. Antes de você passar para o Arnaldo, só uma consideração que o Arnaldo até pode comentar. Não é o caso do Paquetá, que ele é bem mais jovem, né? E acabou de chegar. Mas me surpreende, ou me causa espécie, alguns jogadores que voltaram para o futebol brasileiro, recebendo muito e coberto de glórias, e uma expectativa imensa sobre o desempenho deles, e fracassaram. Foi o caso do Oscar e agora do Coutinho. Sim. Eu não vou incluir o Paquetá nisso, porque ele acabou de chegar e é bem mais jovem. Mas me chama a atenção, esses jogadores, o Oscar e o Coutinho, que rescindiram o contrato e tchau. Não aconteceram, Não aconteceram e foram embora de uma forma estranha. Boa, bom ponto. Diga, Arnaldo. Acrescente o Daniel Alves nisso. O Daniel é mais antigo, né? Não, sim, eu sei. Rames Rodrigues, enfim. Então, eu acho que o Paquetá difere de todos esses casos, não pela qualidade, mas pela etapa da carreira. Sim. Não, eu deixei claro isso, Arnaldo, vai ficar bem explícito. Certo, eu deixei bem claro isso. Eu acho que a chance deles, esses mais veteranos, não corresponderem às expectativas é maior do que a do Paquetá nesse momento.
Eu vejo, tudo bem, aí a gente pode até comparar o ápice de cada um deles, né? O que cada um jogou no melhor momento, tal, e talvez o Paquetá não tenha atingido o nível desses outros citados, né? Mas eu acho que no caso específico dele, neste Flamengo atual, é que o time está desconjuntado também, né, cara? Hoje, para fazer uma comparação, hoje, nesse momento, final de fevereiro de 2026, é mais fácil um jogador se encaixar no Palmeiras do que no Flamengo. Hoje. É mais fácil o Arias chegar e jogar amanhã do que o Paquetá no Flamengo, que o Flamengo deu uma bagunçada. E a gente discutiu todas as questões. Porque o Flamengo está com problemas atrás do Paquetá, né, quando o time tem que se defender, e à frente do Paquetá, quando o time tem que atacar, né? Então, quais outros jogadores do Flamengo estão num bom momento? São poucos, né? Por isso que eu citei o Everton. Enquanto o Palmeiras começou bem a temporada, achou uma forma de jogar, consolidou alguns... E o Palmeiras tem vários jogadores num bom início de ano. Então, para o Arias vai ser mais fácil que para o Paquetá. O que não quer dizer que um é melhor que o outro, etc, etc. Tem gostos e gostos. São duas grandes contratações. Assim, a minha... Para falar em valores e etiquetas, dos jogadores mais caros que o Flamengo contratou, a minha dúvida maior era em relação ao Samuel Lino. Porque o Samuel Lino teve... ele não teve o acompanhamento aqui próximo, e nem na Europa, que o Paquetá teve, que o Oscar teve, que o Daniel Alves teve, que outros tiveram, que o Coutinho teve. Então, o Samuel Lino é uma espécie de surpresa para a gente, mas é um jogador também jovem, que pode se desenvolver ainda. Me parece, aí entram várias outras questões em relação ao Samuel Lino, a personalidade, a timidez, né? E também é um jogador com etiqueta. Curiosamente, a etiqueta dele meio que ficou em segundo plano depois que o Paquetá chegou por um valor muito mais alto. Mas, assim, eu acho que o menor dos problemas do Flamengo hoje, sinceramente, é o Lucas Paquetá. Se o Felipe Luiz acertar um time, ele pode jogar em diversas funções. A função que ele jogou ontem, né? Ainda mais num jogo fora de casa, para mim, é a pior para ele. Segundo volante. É a pior de todas. É a função que ele desempenhou na Copa do Mundo quando o Tite coloca o Vinícius Júnior no time. E ele não foi bem, né? Uma coisa é jogar de segundo volante com o time precisando fazer o placar, ou jogando em casa contra um time mais fraco e tudo mais. Outra coisa é jogar como segundo volante para defender, como foi o caso ontem, muitas vezes. Então, eu acho que em todas as outras funções ele vai melhor. E aí, cabe ao Felipe encontrar uma melhor forma dele jogar. Mas não é só ele, viu, Tironi? É a melhor forma para o Pedro jogar, para o Luiz Araújo jogar, para o Jorginho quando voltar, para o Arrascaeta. O Flamengo não tem quase ninguém em boa fase hoje, incluindo o Paquetá, que acabou de chegar. Olho na tela aí com os jogos